Olá, gente querida, você que me segue aí no meu canal, gratidão profunda. E antes de mais nada, já quero agradecer, né? Mas também pedir que você já deixe aquele like fera aí, deixe o seu comentário, acione o sininho de notificações. Essas ações ajudam o nosso canal a crescer cada vez mais. E aí o canal vai ficando mais relevante, né? E os vídeos vão chegando até mais pessoas. Estou de volta aqui com o nosso Torpedo 365 para levar a você mais uma reflexão da palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder compartilhar, né, essas reflexões com você, as coisas que eu aprendo. Eu tenho certeza que você também, quando lê a Bíblia, quando lê a palavra de Deus, você aprende um monte de coisas e que também pode compartilhar com outros aquilo que você aprende. Muito obrigado por me seguir, viu? Muito obrigado mesmo. E vamos em frente. Eu vou chamar a nossa vinheta e já já eu volto com o nosso vídeo de hoje. Hoje, gente, eu quero levar vocês uma reflexão de Atos 17. Dois trechinhos desse capítulo, mas que eu considero de extrema relevância para a gente parar um pouquinho e pensar e contextualizar para o nosso dia de hoje, né? Para os tempos atuais. Porque eu penso o seguinte, a Bíblia, ela tem muitas histórias, é um livro histórico, né, também, além de ser um livro poético. Então, as histórias da Bíblia, a gente tem que ler, aprender e procurar trazer para a nossa realidade os ensinamentos que ela mostra, que ela traz para a gente. Senão, não teria, seria como um livro qualquer, um livro de romance, né? Um livro de literatura qualquer. Então, a grande sacada, a grande jogada, né? É que a gente pode sim pegar os acontecimentos da Bíblia e contextualizar e trazer para os nossos dias. É isso que eu tenho procurado fazer aqui no Torpedo, a cada dia, a cada reflexão que eu levo até você. Então, no capítulo 17, tem dois trechos que eu quero destacar. O primeiro deles está no versículo 10, que diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Bereia era uma cidade. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O primeiro texto que eu quero destacar é esse. Por que, que eu quero destacar esse texto? Quando diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, eram duas cidades gregas, tá? Por que, que eles eram mais nobres? Porque eles não ficavam só, não ficavam contentes, eles não se preenchiam, eles não se contentavam somente com aquilo que os apóstolos pregavam, ensinavam na sinagoga. Quando eles chegavam em casa, eles iam pegar as escrituras que eles tinham, iriam comparar. Será que eles falaram realmente de acordo com as escrituras? Aí estava o motivo pelo qual eles são chamados de nobres. A nobreza deles estava justamente pelo fato de eles irem conferir, né, em casa, lá no ambiente particular, conferir se os apóstolos estavam falando a verdade de acordo com a palavra de Deus. E por que, que eu destaco esse texto? Porque, gente, já houve época na história em que a Bíblia era proibida. Muitas vezes a Bíblia era proibida, né? A Idade Média está repleta de episódios, né? Se você lê livros referente a como o crescimento da igreja, né? A Igreja Católica, como nasceram as igrejas evangélicas, protestantes, você vai ver que muitas vezes na Idade Média a Bíblia era proibida. Se a Bíblia era levada a outras pessoas, era de forma escondida. Muitos que eram pegos lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, segundo os ditames da sua consciência e tentando servir a Deus de acordo com a palavra, quando eram pegos, eram
sacrificados, eram queimados vivos, eram jogados às feras, eram mortos, eram torturados das mais variadas formas possíveis, tá? Mas aqui recentemente, até no Brasil mesmo, muitas vezes os padres, isso não é, eu não estou falando mal da igreja, mas é uma realidade que os próprios padres conhecem, muitos padres incitavam a população a pegar as suas Bíblias e faziam, eu conheço episódios, né, em que se faziam pilhas de Bíblias em praça pública e eram queimadas essas Bíblias. Por quê? Porque só o clero tinha o direito de interpretar, de ler e de interpretar a Bíblia. E eles davam a coisa um pouquinho mastigada já para o povo, segundo a visão, evidentemente, católica, tá? Só que hoje, cada um serve a Deus segundo a sua consciência. Não é mais proibido ler a Bíblia, a gente vive numa abertura religiosa, uma abertura muito grande, democrática e religiosa. Isso facilita, né, a prática da nossa religião, seja ela qual for. Liberdade de escolha. É isso que nós temos hoje. Você tem a liberdade de servir a Deus do jeito que você acha que deve, do jeito que você acha que a sua consciência manda. Agora, a nobreza está em pegar a palavra e andar de acordo com ela. Servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra manda, com aquilo que a palavra ensina. Isso é ser nobre na visão do escritor de Atos. E os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, justamente porque eles comparavam para ver se os apóstolos estavam ensinando a verdade de acordo com aquilo que estava escrito na Bíblia, ou eles estavam sendo charlatões enganando o povo. Você está entendendo? E o que é mais triste é que hoje, apesar de toda a liberdade que nós temos, muito pouca gente pega a Bíblia para ler. Muito pouca gente procura receber ensinamento da palavra. E é muito triste dizer isso, que muita gente considera a Bíblia um livro ultrapassado. A Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia nunca foi e nunca será obsoleta. A Bíblia sempre será um livro atual, um livro de ensinamento que serve para todo mundo em todo tempo. As leis que ele tem, as leis de Deus, os ensinamentos de Deus, ele serve para todas as pessoas, não importa em que época essas pessoas vivem. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar com vocês hoje. O outro texto aí desse capítulo mesmo, né? Está lá no versículo 32, que diz assim, tem um subtítulo, né? Quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos, aí tem um subtítulo, uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Veja, Paulo apresentou a questão da ressurreição dos mortos. Por que muitos creram e muitos deixaram de crer, muitos zombaram dele? Naquela ocasião, muito mais do que hoje, tinha muito mais gente que acreditava na dualidade de corpo e alma, né? Corpo é uma coisa, alma é outra. Quando a Bíblia ensina a lição, quando a Bíblia nos dá o ensinamento, né, da ressurreição, Deus está querendo dizer que nós somos seres unos, nós somos seres únicos, alma e corpo. Um não sobrevive sem o outro, porque alma é a psique, ok? Alma é a psique. Então, não existe essa coisa de alma separar-se do corpo e viver como uma entidade, né? Pela Bíblia não existe isso, tá? Viver como uma entidade que pode ouvir, falar, pensar, agir por si mesma, tá? A alma é a mente humana, do grego psyche, que foi traduzida para psique. O espírito é o fôlego de vida. Nós só somos seres completos quando somos constituídos de alma, corpo e espírito.
aí estamos vivos. O que acontece quando a pessoa morre? A pessoa dorme, o sono da morte. Quando Jesus Cristo voltar, como ele prometeu, ele vai ressuscitar essas pessoas que morreram nele, segundo a Bíblia, e essas pessoas vão ter vida de volta. Assim como Cristo ressuscitou, né? E Paulo até disse que a nossa fé não é vã, porque nós cremos na ressurreição de Cristo. Se nós não acreditássemos, nós iríamos ter fé em quê? Num Deus morto, num Cristo morto. Só que essa pregação incomodou alguns. E alguns creram, outros não creram. Assim é hoje também, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente apresenta a palavra de Deus, muita gente lê a palavra de Deus e ela seleciona aquilo que ela acha que deve crer e aquilo que ela acha que não deve crer. Nós temos essa liberdade. Né? Eu posso pegar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Eu tenho um exemplar aqui da Bíblia, né? Posso, física, né? Além do celular, tem um exemplar aqui da Bíblia. Eu posso pegar essa Bíblia, abrir, selecionar. Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Isso aqui eu vou adotar, isso aqui eu vou descartar. Né? Eu tenho a liberdade para isso. Deus me dá essa liberdade. São escolhas que eu faço. Significa que são da vontade de Deus essas escolhas? Não. Não significa que são escolhas da vontade de Deus. Mas Deus respeita o meu livre-arbítrio. Tá? Então, tudo aquilo que está aqui nesse livro, eu posso dizer eu creio ou eu não creio. E aí que está o erro de muita gente. Muita gente, ao invés de pensar, eu vou adaptar a minha vida à vontade de Deus expressa nas Escrituras, pensam totalmente o inverso. Eu vou adaptar a vontade de Deus à minha vida. Então, eu vou montar uma religião para mim. Então, cada cabeça poderia ser uma religião diferente. Dos quase 8 bilhões de habitantes do planeta, a gente bem que poderia ter quase 8 bilhões de religiões, né? Se cada um adaptar a vontade de Deus segundo o seu olhar, segundo a sua visão de mundo, então teríamos quase 8 bilhões de religiões diferentes. Mas esse não é o propósito divino. O propósito divino é que nós andemos segundo a vontade dele, expressa nas Escrituras. Ok? Então, era esse torpedo, essa reflexão que eu queria deixar com você hoje. Né? Não somos nós que devemos adaptar a vontade de Deus a nós, mas nós devemos adaptar a nossa vida ao desejo que Deus tem para nós. E a Bíblia é a palavra, né? A palavra que mostra o caminho, a palavra que mostra a direção a ser seguida. Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, te dê um lindo dia, e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.